Boa tarde, Regi! Primeiro, hein? Boa tarde, Regi! Boa tarde! Sejam bem-vindos! Estão chegando! Estamos começando! Regi! Boa tarde, Nai! Seja bem-vinda também! Minha irmã, boa tarde, obrigada por participar dessa live, da minha segunda live. Boa tarde, Maju, estamos chegando, um momento. Vou chamar já já o nosso convidado. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Gabs. Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Só para evitar. Vamos esperar mais um momento, um pouquinho. Valeu. Isso. Boa tarde, Sávio. Sejam bem-vindos. Maria Cristina. Boa tarde. Bem, eu vou dar uma introdução aqui, né? Sejam bem-vindos, né? Mais uma live, que é a iniciativa do Diretoria de Museus, junto com o IPAC, né? Que tem os diretores Fátima Santos e o nosso diretor do IPAC, João Oliveira. Para quem não me conhece, meu nome é Suzana Ferreira, né? Eu sou bibliotecária do Centro de Referência Emília Biancardi, que reúne os acervos pessoais da professora Emília Biancardi, junto com os acervos bibliográficos, que reúne os seguintes temas, né? Que é a música, cultura indígena, cultura africana, folclore, capoeira, que é o nosso tema de hoje, né? É o nosso tema de hoje, capoeira, e um pouco da história da professora Emília. Para quem não conhece, né? O centro de referência fica no Solado Ferrão, Centro Cultural Solado Ferrão, que tem nossa coordenadora Fátima Soledade, tá bom? Hoje, nosso convidado é o mestre Balão, que já chegou o momento. Ai, meu Deus. Peraí. Um momento, gente. Coisa de aqui. Cadê? Convidar. Hoje a live, né? Que é Memórias da Bahia. Capoeira. Olha, ele chegou, mestre. Boa tarde. Boa tarde, Suzana. Boa tarde a todos aí, a todas as pessoas.
Isso. Eu estava falando da nossa live, né? Que hoje é Capoeira, Memórias da Bahia, Capoeira, manifestação cultural e folclórica. Seja bem-vindo, mestre Balão. Se você quer se Obrigado, obrigado. apresentar, muito obrigada, viu? Eu agradeço por você A honra participar é dessa minha. live Você não sabe no meio do como, folclore. como- você não sabe como eu fico honrado de receber um Uhum. convite desse, vindo de você, a responsável, que Obrigada. quanto é cara, pelo centro de referência Emília Biancar, Isso, nossa isso é grande verdade. professora, nossa grande mestra. Falei Verdade, com ela, verdade. consegui falar com ela. Obrigada. Foi, aquela se Ela me esconde, ligou. lê. Ela, Que eu bom. estava Tá tava com no moral, pé, tava tá com no pé para moral. saber dela. Aí, seu Uhum. Otávio, que eu tenho uma relação com o seu Otávio, Sim, aí, seu Otávio, eu sim. estava sempre como está professora, né? Eu Uhum, me comunico com os mestres antigos também, e ela é uma uhum. mestra, né? E Sim, aí, a sim. nota. E aí, não estava conseguindo, porque ela estava no interior, a gente sabe isso, que ela estava Isso, no interior, e isso, acabou, isso é verdade. seu Otávio se encontrou com ela, Uhum. e falou, aí me ligou, ela foi por chamada de vídeo, eu fiquei emocionado Ixi, tá chique, chamada de vídeo. Tá chique. Ela com não gosta ela, hein? dessas coisas. Que ela não gosta dessas coisas, né? Ela é toda Olha, Gá, aí eu tecnologia. Muito aí obrigada, eu viu? Muito fiquei obrigada. fiquei super emocionado também, que a professora Uhum. Emília, que a gente vai falar um pouco aqui Sim, também sim, sim, sobre ela, né? sim, Essa verdade, verdade. importância dela na capoeira. E eu te Isso. agradecer, Suzana, e também pelo convite, muito honrado de Uhum. falar sobre capoeira, vocês do poder público aí, cada vez com esse olhar mais analítico, mais Certo, crítico da certo. conjuntura da Sim, capoeira, como a capoeira ela tem verdade. diversas ferramentas, então, para mim é um prazer mesmo, é uma honra estar aqui para falar um pouco, né, do que eu sei sobre capoeira e Um o convite pouco, de vocês aí é um pouco, né? A gente está aí um na estrada. pouco. Olha que eu fiz uma pesquisa essa semana, gente, que eu disse, meu Deus, a live deve durar 2 horas, no mínimo. Ô, mestre, eu queria fazer, eu tenho uma curiosidade. Você vai se apresentar, né? Ou eu me apresento Você você, é melhor você. apresente, Eu, é não, eu melhor vou você. começar perguntando, por que balão? Ó, Por que balão? balão, eu começo a capoeira com 14 anos, mas Uhum, com 12 anos eu tenho um amigo que até hoje nós somos muito amigos, ele que me botou esse apelido com 12 anos de idade. Eu uhum, sou proveniente do Colégio Marista e a gente uhum. estudando lá tinha aquela gíria antiga, fala barão, Ah, é verdade. Gente, dinheiro. fala barão. Não, não, aquela gíria mesmo. E aí eu tenho uma língua presa. Aí eu falava, eu embolava, balão, Ah, entendi. eu não consigo. Aí isso foi antes da capoeira. Eu com Uhum, 12 anos, com 14 sim, anos, eu entro na capoeira. Esse mesmo amigo que é Chico Francisco, que é macaco uhum, branco, é meu aluno de uhum, capoeira, sim. Uhum, macaco branco. Ele que uhum. me bota na capoeira e aí Foi. virou o nome, o pseudônimo ficou Ricardo, né? Isso eu vi, que é seu nome é Ricardo. Gente, como é o nome mesmo dele? Que eu não sei, que a gente está É, acostumado não, balão, balão, e é quando fala balão, balão, pensa uma todo mundo. pessoa. Não, eu chego em alguns locais também, e alguns locais são formais, e eu me apresento como Uhum. balão. Eu vou na É recepção balão de mesmo. determinado. Eu É vou, mesmo, é balão. O pessoal olha assim na recepção, que não, mas legal. como é o nome? Eu digo, pode falar balão, porque a pessoa que está me esperando, ela já sabe que é Sim. balão. Ah, então pronto, você tem que colocar dentro do nome, né? Porque Lula colocou, Mas né? Rússia colocou. mas é balão mesmo. Uhum. Gente, além dele ser mestre, né, ele é capoeirista, ele é empreendedor socioeducativo, esportivo, professor, fundou o Centro de Treinamentos e Estudos da Capoeiragem, gente, há muito tempo. Tem mais alguma coisa, Balu? Não, é isso mesmo. Eu me Hum, posiciono como capoeirista. No Sim. primeiro momento, no que eu estou dentro daquela camada dos amantes da capoeira. E aí Sim. essa camada ela se restringe
para a parte do institucional. Então, aí eu me posiciono como empreendedor sociocultural esportivo, profissional de capoeira, vindo numa terceira camada. Então, tem a grande camada, que são os amantes da capoeira, que eu estou dentro dela, e várias pessoas que não são capoeiristas também estão dentro dela, você possivelmente está dentro dela. Depois tem uma camada que se fecha mais, que está dentro dessa parte da camada dos amantes, é o institucional, é onde eu me posiciono como empreendedor sociocultural esportivo, e depois tem a camada do profissional de capoeira, que está dentro dessa institucional, que eu sou professor de capoeira. Capoeira. E trabalho com a educação com capoeira, né? Eu trabalho com a educação através da capoeira. Que é fundamental. A gente vai conversar, mas curiosidade, minha primeira pergunta, para começar desde o início. A capoeira é africana ou brasileira? É afro-brasileira. Afro-brasileira. E essa capoeira que nós jogamos, que se expandiu pelo mundo afora, é afro-baiana. Ou seja, ela nasce a partir aqui do século XIX, a parte urbana, essa capoeira que a gente joga. E aí a gente vai poder falar mais de elementos históricos e evidências históricas comprovadas através não só da parte verbal dos mestres, a oralidade, mas também de pesquisa de vários pesquisadores e pesquisadoras. A professora Emília Biancardi é uma delas. É uma delas, é verdade. É uma delas que a gente vai poder falar um pouco. Aqui está Flávia, aqui, ó, Suzana. Ah, Flavinha, tudo bem? Aí, ó, sabia que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Aí, ao lado. Tudo bem. Estou ajustando aqui porque estava muito em cima. Flávia. E aí... Tranquilo. Pronto. A gente aí tem várias pessoas que evidenciam isso, essa capoeira urbana do século XIX. Tá? Então, isso aconteceu em vários locais, né? Em Salvador era um dos portos, aí vem Recife, vem Rio de Janeiro e o Maranhão também, viu? E o Maranhão também. O São Luís também tinha essa versão de receber muitos esses africanos que vieram escravizados. Eu estou lendo um livro sobre o século XVIII, comentando relativamente sobre isso, a vinda dos africanos, como, de que regiões da África eles vieram, entendeu? Muito legal a África centro-oriental, ocidental, que eles chamavam, a África ocidental, são os locais ali a centro-ocidental, que é a parte de Angola, e a ocidental, que eles falam aí, que já vem, PRVG falou tanto, que é a parte ali do Golfo do Benin, né? Que é a Costa da Mina. Enfim, isso é uma coisa um pouco mais, né? Mas a capoeira em si... É porque é engraçado. A capoeira em si, diga. A capoeira em si, mestre Acordeon, um grande mestre, ele falava que a capoeira, ela engravida nos navios negreiros e realmente é concebida aqui no Brasil. Mas ela engravida nos navios negreiros, ou seja, através dos africanos que vieram escravizados. Mas ela é concebida no Brasil. A capoeira não é africana. Isso aí já é constatado por vários historiadores. Não tem capoeira na África. Tanto que o mestre Pastinha, em 1966, ele foi para o Dakar, num congresso africano que teve lá, no Dakar, e ele perguntou para um africano: onde está a capoeira aqui? Aí o africano fala para ele: não, a capoeira é de vocês, nós não temos capoeira. Então a capoeira, ela é concebida aqui por africanos, sem dúvida alguma. Isso aí já é um fato realmente constatado e firmado por diversos historiadores, pesquisadores, historiadoras e pesquisadores. Isso aqui não sou eu. Eu quero falar também, Suzana, eu não sou historiador, eu não sou pesquisador. Eu sou, como eu falei, eu sou capoeirista e eu estudo, eu leio sobre capoeira, mas eu não sou pesquisador. Eu vou colhendo as informações para o meu próprio trabalho, realmente para eu entender o que nós fazemos primeiro realmente como cidadão e depois como essa versão institucional e profissional que nós estamos inseridos. Entendeu? Sim, entendi.
Entendi. Porque eu li muita coisa. A gente já comentou, né, que veio dos índios, até isso disseram, né, que veio dos índios, porque o nome capoeira é mato baixo, Tupi-Guarani, como é? Mato Ralo. Mato Mato Ralo. ralo, É um mato exatamente. baixo, é um mato. Isso. Tem uma litogravura de Rugenda Hum, chamado Danse de la Guerre, que é em francês, possivelmente africanos, né? sim. Eles ali fazendo uma movimentação e outro africano em um tambor. Então é naquele clarão, você vê toda uma mata e tem um clarão ali, que é exatamente isso aí, é o mato ralo. É tupi-guarani. A palavra é em Não é tupi-guarani isso? realmente. É Mas isso. É o isso que nome eu vi. capoeira, o nome Hum, capoeira também tem outros significados, né? Aí sim, diga. deriva toda essa parte da capoeira que possivelmente tem essa relação dos africanos nesses Uhum, locais mais onde existe essa mata mais rala, eles praticarem por conta de toda uma perseguição, né, que existia, que sempre existiu sim, e continua, claro, exatamente. continua existindo, né? Continua, né? Suzana, se você me permite, eu queria, Sim, eu queria aqui, antes a gente dar o prosseguimento, sim, eu sim, queria sim. fazer uma homenagem ao mestre Jair Moura, tá? Hum, E ele faleceu recentemente, essa semana ele faleceu, o mestre Jair hum, Moura. Ele foi um grande pesquisador, ele foi aluno do mestre Bimba, foi uma pessoa que uhum. abdicou de muita coisa pela capoeira, muita coisa. As pessoas às vezes não sabem, e óbvio que ele era também uma pessoa muito É, reservada. eu vi. Ele foi um Verdade. cineasta, um escritor, pesquisador. Ele recebeu o lenço branco, que é o último lenço do CCFR, Centro de Cultura Física Regional do Mestre Bimba. Hum, Ele estava entre as 4 pessoas que receberam esse lenço branco. O Mestre Bimba só deu para esses 4. Ele estava entre essas uhum, pessoas. Eu conheci muito, já esteve nos hum, eventos da gente inúmeras é, vezes, mas antes também. Então eu queria primeiro, de novo, expressar meus sentimentos para a família, que eu não conheci pessoalmente, mas por WhatsApp, a filha dele, Jaci, que mora até nos Estados Unidos. Ele foi fazer uhum, uma cirurgia no início desse ano muito crítica e muito delicada, essa cirurgia que ele uhum, fez. E fez a cirurgia, eu sim, consegui falar com ele 2 vezes depois da cirurgia, que foi aí lá por mais ou menos em junho, eu consegui falar com ele, em julho. E depois, agora, ele não resistiu e veio a falecer essa semana. Eu eu vi. queria homenageá-lo e que essa Claro, live seja claro, homenagem a ele. Que claro, essa claro. E no live seja final, homenagem a ele. com certeza, e no final vai tocar até em homenagem a ele também, né? Não vamos desperdiçar esse. Muito Ó, o bem. menino aqui, ó. Mas eu posso estar, mas a gente pode Sim, agora, bora. porque, ó, Diga. eu vou te contar Hum, uma coisa. Tem um pesquisador chamado Antônio Liberac, é um historiador mesmo. Ele é da UFRB, da Universidade do Recôncavo. E no dia que sim. Fred Abreu, o meu grande mentor Fred Abreu, eu sou aluno do mestre Benivaldo. E Fred chegou na minha vida, Fred Abreu, um dos grandes historiadores foi pupilo do mestre Jair Moura, por sinal, Uhum. nessa parte de história. E no dia que Fred faleceu, aí todo mundo estava triste, a liberar que tem, meu irmão, em alguns locais da África, eles fazem uma que foi feito por aquela pessoa que faleceu. Então, vamos celebrar. A gente foi para o Largo 2 de Julho, lá. Eu não sou de beber, mas tomei uma cervejinha com eles também. Então, estava Claro, é, claro. Mestre Bocão, Mestre Sabiá daqui da Bahia, Mestre Dedé, Rosângela e Liberar, que a gente foi lá. Então, é um momento de tristeza por conta do Mestre Jair Moura? Sim, é um momento de tristeza, mas ele deixou um legado muito grande aí pra gente. E aí eu vou cantar Sim. assim, quando a gente chega no local, ou então a gente vê uma pessoa que está chegando, a gente canta assim, ó. Quem é você que vem de lá?
Quem é você que vem de lá? Eu vim da Bahia me apresentar. Eu vim da Bahia me apresentar. Quem é Oh, você que vem de lá? Eu vim da Bahia me apresentar. Eu vim da Bahia me apresentar. muito bem. Ah. Ô, Balão, me diga uma coisa, qual é a diferença? Eu li muito, né, sobre a capoeira de Angola e a capoeira regional. Vamos, Sim. vamos falar. Qual é a diferença? Se tem Ó, diferença? tem diferença. São dois estilos diferentes, tá? Mestre Sim. Bimba, ele concebe a capoeira regional, isso aí ele que fala, o próprio Mestre Bimba fala, em 1928, tá? Uhum. Então, aí na terceira década do século XX, ele concebe a capoeira regional. Antigamente não tinha essa distinção entre regional e Angola. Daí ficou a outra como capoeira de Angola, que depois vira capoeira Angola, a gente chama. Mas antigamente eu peguei a época, chama capoeira de Angola. Ó, tem um Que veio de Angola. amigos aí, Sim. tá ouvindo, Suzana? O mestre deu uma travada, travou agora. Foi o meu ou o Agora. seu? O seu, o O seu. meu, né? E o meu tá. Ah, é. Congelou. E aí eu vim para cá, para um escritóriozinho que tem dentro da casa da gente. Não, E aí tranquilo. quando fechou Uhum. a capoeira, o outro lado, os outros capoeiristas, eles se denominaram como Ô, mestre, capoeira de Angola. rapidinho. Rapidinho, você pode voltar um pouquinho? Como congelou? Tem algumas pessoas dizendo que congelou, falando como eu parei, da Tá? Em capoeira de Angola. 1928, Isso, sim, 1928, o mestre Bimba sim. ele concebe abertamente a capoeira regional. Ele começa em 18 e vai até 28, fazendo todos os elementos da regional. Quais são esses elementos que ele veio colocando no decorrer do tempo? Tá? Mestre Bimba, ele falece em 1974. Aí, ó, tá dizendo que Sim. melhorou. Eu acho que foi Melhorou, aqui é. que em 1974, ou seja, Mestre Bimba ele nasce em 1900, 1899, aí ele tem dois registros, 1899 e 1900, e Sim. no jazigo dele, no jazigo tem 1900, no jazigo dele que está aqui até na Ordem Terceira do Carmo, ali, subindo ali o Carmo, do Pelourinho para o Carmo, né? Taboão, subindo o Carmo. Sim. E nisso daí, os outros capoeiristas, eles se titularam como capoeira de Angola, porque a gente sabe, né? Luanda, o porto de Luanda, foi um dos principais portos que teve na África, que embarcou através do tráfico os africanos para cá. Então, muitos africanos que provenientes de Angola, né? Então, aí tem toda essa relação que a gente, é lógico isso. Esse livro do século XVIII que eu estou lendo, pô, isso está me fundamentando mais ainda, a ver também outras nações, né? E chamado tinha os Minas também, que é ali do Golfo do Meni, a Costa da Mina, chamado Costa da Mina. Enfim, não vou adentrar nisso não, para a gente não se perder no Sim. papo. Mas falando Sim. de capoeira, Não, tá ótimo. essa capoeira, Hum. essa denominação de Angola e regional, surge proveniente dessa denominação que o mestre Bimba dá, capoeira regional, da região regional. E vem depois muitos outros mestres que são contemporâneos do mestre Bimba, como o mestre Noronha, mestre Aberrê, mestre Pastinha,
né? Pastinha, Mestre sim. Livino Boca da Barra, enfim, Hum, grandes mestres de capoeira que foram contemporâneos do mestre Bimba, eles estavam representando a capoeira de Angola, tá? sim, Que Mestre acabou Bimba. ficando fazendo esse contraponto realmente ao mestre Hum, Bimba, porque o mestre Bimba hum, ele foi uma figura, para mim, Suzana, ele é um divisor de águas na capoeira, para mim, tá? Isso aí eu não estou sim, falando de nenhum historiador aí, eu estou baseado nas leituras, nas conversas com os mestres antigos, discípulos dele e outros discípulos de outros locais também. Oi, vou mostrar Jorma! um. A Jorma aí, ó. Jorma, chegou, capoeirista. Boa tarde, Jorma. Boa Deixa eu tarde. ver, Suzana. Essa aqui, essa foto que eu separei, mestre Bimba. Não, esse é Bimba. Peraí, tem outra, peraí. Aqui. Com a professora Emília Benhacardi. Ai, meu Deus. Continua. Está vendo? Você viu? Você viu? Tá dando para ver aqui. Exatamente. Tá vendo? Agora é o mestre Bimba. O outro era Pastinha, verdade. Mestre congelou de novo. Mais ou menos. Congelou de novo. Você tá me vendo? Eu tô te vendo, mas tá do seu. É isso. Agora. Agora. Agora vai. Tá legal agora? Tá, Tá, me... tá legal. Aqui. Você viu essa foto que eu falei? essa foto eu vi. A professora Emília. Isso, com o professor Idelgarde. Isso. Sim, desculpa interrompê-lo. Tava falando mestre Bimba. Hum. Pronto. Tá ok. Tá ok agora? Tá. Então, com esse Hum. processo, o mestre Bimba, a capoeira, ela foi colocada no primeiro Código Penal da República. Então, a República, ela é de 1889. Tá escutando aí, Balula? Tá escutando? Eu estou escutando. Tá. Porque ela falou que estava sem som aqui. Pronto. Sim. Uhum. E em 1890, o primeiro Código da República, a capoeira foi colocada no artigo 402. Hum. A capital do Brasil de se jogar capoeira, específico da nominal, que é do mestre Jair Moura também. Ó, que a gente acabou de fazer uma homenagem. Fala muito sobre a capoeira no século XIX no Rio de Janeiro, que é a Que legal. capoeiragem no Rio de Janeiro através dos séculos. Especificamente no Rio de Janeiro. Esse Isso. livro aqui, o mestre Jair Moura, ele coloca isso. Muito. Hum. Mestre, cortou de novo, mestre. Mestre, você pode retornar mais um pouco, antes um pouquinho do livro, que está cortando. Cortou. Está cortando muito, pessoal. Tá. Algumas pessoas, Viviane disse que está sem. Jorma está dizendo que está sem áudio. O meu,
Yara está dizendo que está travando. Mas Deve é o ser meu a áudio? internet. Você está me É o seu escutando? áudio? Eu tô escutando você. Escutando, eu tô. E está me vendo? Tô. Agora ficou bom. Ah, estão pedindo para colocar, Balula, o fone de ouvido. Mas o meu aqui está com problema. O meu celular está com problema. Ah, tá. Eu não Ah, consigo tá. botar fone. Eu Ah, não consigo. entendi. Mas engraçado não é o áudio, é mais a imagem que está cortando. Pronto, Joalda está dizendo que voltou o áudio. E agora está melhor? Estou achando melhor. Vamos dar continuidade para É, um ver. aluno, um aluno está Ah, tá dizendo dizendo que que é é o seu meu áudio. áudio. É, Espera aí que pode ser o meu celular também. tá ok. Tá bom agora, a Balula está dizendo. Está ok. É, Joalda está dizendo também, está ok. Agora tá bom. Vamos Caixa. lá. Como é caixa? É, Vamos, sim. então, todo esse processo do mestre Bimba, como eu falei, para mim, existe a capoeira antes do mestre Bimba e depois como o mestre Bimba se posiciona. Então, a capoeira foi colocada no Código Penal em 1890. O mestre Bimba ele nasce no final, no início do século XX, né? Em 1900. E o mestre Bimba, ele já teve esse saque de como se posicionar na sociedade diante dessa discriminação de um tipo de manifestação feita por negros, quase na sua essência, né? Existia muitos mestiços, esse livro do Meja Moura fala muito sobre isso, existia muito Ah, mestiço, mas interessante. Depois eu muitos pegar. mestiços. E estrangeiros também, viu? Estrangeiros. Só para vocês saberem, no artigo 403 do Código Penal, também Sim. fala sobre se tiver qualquer estrangeiro fazendo capoeira, ele também ia ser deportado para a ilha de Fernando de Isso Noronha. Então, mesmo. isso está no artigo 403 da República, primeiro Código Penal. Então, se isso foi colocado dentro de um Código Penal, é porque existia estrangeiro fazendo capoeira também. Exatamente. Desde aquela época, né? Só hoje, né? É verdade. Exatamente. Então, mas, Hum, mas dentro da sua plenitude, eram os africanos e crioulos. Quem eram os hum, crioulos? Já eram os hum. negros nascidos no Brasil. Eles Sim. também já praticavam, óbvio, a capoeira. Tá? Então, toda essa dimensão, o mestre Bimba ele conseguiu se posicionar de uma maneira diferenciada na sociedade. E aí começou a dar aulas para a classe média, fazer apresentações para políticos, governadores, presidente da Políticos. República, presidente Getúlio Sim. Já Vargas, vaga. Juraci Magalhães. Ele fez. Então, o mestre Pimba Danadinho. ele veio se posicionando diferente diante de uma realidade que realmente era uma realidade opressora, que oprimia tudo que viesse dos negros. Né? Uhum. Então, você vê que como o Brasil e o sistema, e a gente tem que cada vez mais se ligar nisso, ele, por um lado, ele tem a abolição da escravidão em 1888, 88. mas, da mesma forma, em 1890, bota a capoeira no Código Penal, que é No uma penal, coisa como é? ligada aos africanos, aos negros. Isso. E a mesma coisa Isso. aconteceu com o candomblé. Sim. Ó, pronto. O mestre, fale de novo a mesma coisa que aconteceu, porque travou a mesma coisa que aconteceu com o candomblé, né? A capoeira. Pronto, mas Hum. galera, tá travando o meu ou tá travando também o de Suzano? Nós dois ou um só? Fala aí. Tá travando qual aí? Se vocês puderem falar pra gente. É Tá travando verdade. os dois ou certo, tá travando os dois ou tá travando um só?
somente está travando o meu. Tudo bem, mas É porque tá chegando atrasado. Tá chegando atrasado. se a galera puder. Só a Jorma tá dizendo que só o seu, mestre. É, só o meu. Então, deve ser Deve ser a minha a conexão conexão, aqui. é. Gente, tenha paciência, por favor. É. Tenham paciência. E a gente leva a live até 7 horas da noite. Não, 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 mas a gente vai aqui, eu vou tocar de telefone. Quando a gente finalizar essa, eu toco de telefone aqui. Ah, tá certo. Tá bom, então. Tá Aí bom. vai melhorar. Sim. Que a gente vai ter esse tempinho, né, Pronto. para cair, a gente fazer, fazer o desfecho no segundo bloco. Então, Pronto. o Mestre Bimba, ele teve esse saque. Só o áudio. Mas está escutando aí agora? Massa. Balula está dizendo que sim. Então, o Mestre Bimba teve esse saque de posicionamento. Algumas pessoas, no decorrer do tempo, até contemporâneos dele também, como alguns mestres, falavam que ele estava dando muito abertura para o branco da sociedade fazer capoeira. E o Mestre Bimba, ele, no meu olhar, ele fez outra coisa que aí eu vou pegar as palavras do filho dele e do Mestre Tapuã, outro discípulo, do filho dele, Mestre Nenel. Eles falam que o Mestre Bimba africanizou essa sociedade, a elite. Eu acho que é o outro ponto de vista que se tem diante disso. E eu concordo com isso. Eu não sou negro, não sou branco, e eu consegui penetrar na capoeira. Mestre Bimba, com certeza, ele foi esse grande divisor de águas. Depois veio o Mestre Pastinha e tudo. Mas ele não foi compreendido, exatamente. Quem falou foi Jorma. Mas ele conseguiu fazer, Jorma. Ele conseguiu realmente. Né? O Mestre Bimba foi uma pessoa, tem até um documentário, Capoeira Iluminada, um documentário que tem sobre ele, que mostra realmente que ele foi uma pessoa iluminada. Ele era um analfabeto, só para vocês saberem. E ele criou uma conjuntura. O que ele fez, na minha visão? Com elementos anos europeus. Tá? Ele junta isso. Ele não deixa só o eurocentrismo estar sempre, né? Até redundante, ficar no centro, o eurocentrismo. Entendeu? Ele pega coisas afro-baianas e brasileiras. Eu vou falar até mais afro-baiana. A professora Emília Biancardi, um dia ela falou para mim assim, e eu, de certa forma, eu não sendo dessa parte desse tipo de manifestação, que é a dança afro, a professora Emília Biancardi falou, para mim deveria ser dança afro-baiana ou afro-brasileira. Porque isso foi feito aqui, no Brasil. Verdade. Isso não é com elementos africanos, mas concebido aqui no Brasil, com esse caldeirão que é o Brasil. Né? O povo brasileiro, de Darcy Ribeiro comenta aí tantos outros historiadores, né? João Reis, um grande professor também da Universidade Federal da Bahia. Então, Rebelião Escrava no Brasil, ele comenta, né? E tantos outros historiadores. Mas o Mestre Bimba ele foi um divisor de águas e conseguiu, de certa forma não, ele conseguiu posicionar bem a capoeira. Entendeu? Posicionar bem, porque ele faz essa equação. Por exemplo, elementos cartesianos. Ele tinha formatura, existia a formatura, com orador e paraninfo, então você vê uma parte acadêmica nisso daí, ou seja, é uma linha cartesiana de trabalho. Tá? Ele fez sequências de golpes, de sequências de junções de golpes. Então, isso é uma parte cartesiana da educação física que, por sinal, no início da década de 30 do século XX, entra aqui um tipo de formação, uma concepção da educação física muito voltada para a ginástica francesa. Isso aí antes do Estado Novo. E durante o Estado Novo de Getúlio Vargas também, a partir de 37. Foi 37 a 45 o Estado Novo. Então isso foi dentro da educação física e isso penetrou na capoeira também. E Mestre Bimba, ele não concebeu 100% disso. Ele balanceou
com elementos afro-brasileiros. Por exemplo, aqui no livro do Mejaí Moura, esse livro, Sim. no Rio de Janeiro, existiu pessoas como Aníbal Bulamar Zuma, em 1928, ele também, e isso aí tem até um livro dele, tá? Ele cria também uma ginástica nacional, a capoeiragem, que foi um livro que é chamado Ginástica Nacional Metodizada e Regrada, capoeiragem, Zuma, no Rio de Janeiro. Mas eram elementos muito mais esportivos e voltado muito mais para a luta. Não tinha elementos lúdicos. Mestre Bimba pega esses elementos lúdicos de uma maneira geral, óbvio. Aqui da gente é muito mais africano, mas tem elementos lúdicos também do português. A ciranda é um elemento lúdico, o que a gente faz de ciranda é elemento lúdico português também. Tá? Mas a gente muito mais inundado, principalmente aqui a gente de Salvador, da cultura dentro da perspectiva afro-brasileira, né? Com certeza. Isso aí, a capoeira é isso. O nosso início, o nosso papo foi exatamente isso. Então, o Mestre Bimba, ele conseguiu gerar esses contrapontos e conceber a capoeira regional, que no primeiro momento, por estar criminalizada, ele chamou de luta regional baiana. Ele não chamou de capoeira. Ele não botou o nome capoeira, porque a capoeira, no decorrer da década de 30, do século XX, realmente, Mestre Bimba fez a apresentação no 2 de julho, em 37, por exemplo, 36 ou 37, acho que foi 37. Ele fez a apresentação no 2 de julho, né? No cortejo do 2 de julho e tudo. Mas a capoeira, ela realmente, na revisão do Código Penal de 40, que esse artigo 402, o 403, ele não existe mais. Mas na revisão da década de 40. Mas a descriminalização dela foi aí, durante a década de 30, ela já existia isso, né? E o Mestre Bimba, ele descobriu brechas e tudo. Por exemplo, no Código Penal, no 402, fala que não pode fazer esses atos em praças públicas. O que ele fez? Ele não fez nada em praça pública, ele fez em recinto fechado. Sim, aí foi para casa. Olha o saque dele. Olha o saque dele. Porque eu fiquei imaginando isso, meu Deus, mas naquela época não era marginalizado, né? Ainda era marginalizado a capoeira no início do século. E como é que ele conseguiu até tocar para o presidente da República? Tocar não, né? Desculpe. Jogar. E agora? Tranquilo. Agora tá. Não, é isso que eu imaginei, como eu estava falando. Como é que ele conseguiu? Porque naquela época, década de 30, era ainda marginalizado, né? A capoeira como outras coisas, né? Não vamos falar. E aí, como é que ele conseguiu? Aí Jorma está dizendo, foi burlando, como você falou. Não fazia dentro, fazia fora, né? Não, Mestre Bimba, então pense uma pessoa analfabeta, mesmo, Mestre Pastinha não. Eu vou mostrar isso aqui, ó. Isso deve estar lá no centro de referência da professora. Tem. Professor, esse manuscrito do Mestre Pastinha, galera, foi a professora Emília Biancardi que o Mestre Pastinha deu para ela e ela cedeu para Fred Abreu para realmente se tornar um livro. Tá? Então, você vê Mestre Pastinha, a letra cursiva do Mestre Pastinha é linda. Então, o Mestre Pastinha, a letra cursiva dele é linda. É verdade, é verdade. O Mestre Bimba, você não vê nada escrito pelo Mestre Bimba. Então, Mestre Bimba, uma pessoa como essa, e ele conseguir realmente fazer sem estudo formal. É o que a gente chama de intelectual orgânico. Isso. É o intelectual orgânico, né? É aquele chamado o QE, o coeficiente emocional, porque a gente se baseia muito no QI, né? Não é quem indica, não. Quem indica também funciona para também. É o coeficiente. Também. É o coeficiente que a gente chama esse sistemático, né? Esse coeficiente de inteligência aí, pragmático, cartesiano, mas, pô, aí, né? E tantas outras pessoas, tá? Então, no decorrer desse processo, aí
no decorrer desse processo já vai entrando muitas outras pessoas. O mestre Pastinha, ele retorna à capoeira na década de 40, o mestre Pastinha. Aí Pastinha. Travou. Olha. Mestre, por favor, volte aí no início da década de 40 que você falou. Pronto, na pronto. década de 40, o mestre Pastinha, ele retorna à capoeira. E por ter ele essa capacidade realmente de liderança, depois eu posso passar aí para vocês, eu vou deixar aí no Solar Ferrão também para vocês, e no centro de referência, Bom, essa cartilha bom. que eu escrevi. Eu li. E aí ela está impressa, né? Essa Uhum. cartilha chamada CVT, Culturas de Valores e Trabalhos, Valores Humanos, e depois transplantando isso para a capoeira. Aqui eu pego vários dizeres do mestre Pastinha, que ele retorna na capoeira no início da década de 40, e ele junta muito os capoeiristas em um local chamado Gengibirra. Na verdade, a Gengibirra já existia, e um capoeirista aberrê, contemporâneo do mestre Bimbi Pastinha. Outra coisa importante, hein? O mestre Pastinha, ele nasce em 1889. Ele tem 10 anos a mais do que o mestre Bimba, hein? Essa cronologia eu quero fazer um dia, que eu já tenho isso de outra forma, mas a linha do tempo do nascimento desses mestres, para a gente entender quem era contemporâneo, mas só que o mestre Bimba e o mestre Canjiquinha e o mestre Caiçara, também, que foram contemporâneos, só que o mestre Bimba tinha 24 anos a mais do que o mestre Caiçara e o mestre Canjiquinha. Entendeu? E o mestre Pastinha, 11 anos, 10 anos a mais, quase 11. A mais do que o mestre Bimba. Então, a gente entender essa linha do tempo, como funcionar, porque, mestre Pastinha, na década de 60, ele já estava cego. Quando ele foi para o Dakar, em 66, ele já estava relativamente cego. Entendeu? Então, mas ele veio construir. Ele veio, mestre Pastinha, os últimos anos de vida foi já realmente cego, e tem um gente ali perto onde vocês estão, do outro lado, na rua Alfredo de Brito, do Solar Ferrão, é um quartinho onde tem uma filmagem que é homérica, né? Uma filmagem do mestre Pastinha na cama, juntamente com Dona Romélia, falando, e ele cego mesmo. Dona Romélia pergunta para ele, tá tudo bem, Pastinha? Ele, tá tudo bem, não está acontecendo absolutamente nada, mais ou menos isso. Ele fala, mas você vê ele, o olhar realmente, o olhar assim, vago no ar, que não estava enxergando mais. Mas mestre Pastinha foi outra figura que realmente, através de toda a conjuntura que ele conseguiu se entrelaçar e ter esse entendimento, e teve também apoio, diga-se passagem, de muitos intelectuais da época, que eram Jorge Amado, Pierre Verger, Caribé, então muitos intelectuais da época, eles deram apoio ao mestre Pastinha e ao mestre Valdemar. Mestre Valdemar estava fora do eixo do centro histórico, Suzana. Mestre Valdemar estava na Liberdade. Não é tão longe assim. As pessoas que são fora de Salvador, dá para ir andando, é uma caminhada boa, mas dá para ir andando da Liberdade para o Pelourinho. Entendeu? Não é à toa que o cortejo do 2 de julho começa da Lapinha, que é próximo à Liberdade. Então, cortejo, meu aluno meu aí de São Paulo, contra mestre Quibão. Tem um pessoal aí, viu? Saudar vocês todos aí. Obrigado, Quibão. Obrigada, seja bem-vindo. Então, toda essa perspectiva vai tendo essas articulações urbana, é a capoeira urbana, que vai esse século XIX aí penetra forte no século XX, e a gente entra no século XXI aí de uma forma total. Não, você falou, volta, a gente entra no século XXI, aí travou. Aí depois deu uma entra no século XXI,
com todo esse respaldo que a capoeira tem, né, que ela sendo criminalizada pelos poderes públicos, chega hoje em dia, eu estando aqui com você e falando, você que é uma funcionária pública, e nós falando, a gente falando sobre todos esses atos tão relevantes da capoeira, que a gente está falando de uma forma geral. Mas a capoeira vai pelo campo da... Eu configuro ela da seguinte forma, como um guarda-chuva, a haste principal é a arte. A haste principal é a arte. As outras hastes do guarda-chuva que faz ele abrir e ficar realmente bem sustentado é a educação, é o turismo, a antropologia, faz, né? É o esporte, é a saúde. Saúde, é isso que eu ia falar. Quais são os benefícios da capoeira para a saúde? E quanto mais nessa pandemia que a gente vive hoje. Muito, muito. A capoeira, o simples fato da gente ter... a capoeira ela é simples, entendeu, Suzana? Eu gosto de frisar isso. Mas fazer aquilo é um absurdo, tudo bem, eu não sei aqueles movimentos todos. Eu estou falando do ato da capoeiragem, do jogo da capoeira. São coisas simples, né? Vai desde um birimbau, que é um instrumento magnífico, um monocórdio, que nós somos aí, né? Da nossa orquestra aí com a professora Emília. Eu só estou ali de dar tchau. Mas eu também. Desde o berimbau, que é um instrumento de uma corda só, não são várias cordas, emite inúmeros sons. Nós mesmos estamos fazendo um curso, a gente está fazendo são reuniões semanais que nós temos de estudo através de partituras do berimbau. A gente faz estudos de toques antigos, de mestres antigos. A gente, desde o mestre Bimba, mestre Traíra, mestre Valdemar, a gente esmiuça isso, a gente está esmiuçando isso. Então, uma corda só, com a infinidade de sons que ele emana, né? O birimbau. Então, isso é fenomenal. O jogo, ele tem uma plenitude de compartilhar, de construir em conjunto, desde os dois capoeiristas que estão ali, até os outros que estão formando a roda, que estão fazendo a bateria. Isso tudo são pessoas ali juntas. É uma união. É uma coletividade. Coletividade, porque se um fizer errado, o outro vai também, entendeu? Agora, você falou de instrumentos. Quanto é que os instrumentos, realmente, o berimbau chegou na roda de capoeira, o atabaque? Você fez uma pergunta do atabaque legal. Primeira coisa é o seguinte, a gente não tem fatos exatos de quando o berimbau ele foi introduzido dentro da capoeira. Eu vou te falar algumas coisas, que sua pergunta foi massa. Nas 2 primeiras décadas do século XX, não tem fatos que comprovem que existiu o berimbau junto à capoeira. Nas 2 primeiras décadas do século XX. A partir da 3ª década, aí sim. Entendam, vai até aí 1920. Depois de 1920, a gente começa a ver realmente o berimbau sendo introduzido. Está chegando um livro aqui para a gente, eu e mais 4 alunos, nós compramos do Mestre Bel. O Mestre Bel fez uma pesquisa sobre isso, sobre a vinda do berimbau da África para cá. É um livro muito legal que está chegando para eu ler. Mestre Bel, ele estava fazendo a pesquisa e no evento da gente, no Festival Internacional de 2018, Mestre Bel apresentou essa pesquisa que virou um livro agora. E eu estou curioso para saber. Mas o que acontece... Agora eu também fiquei curiosa para ler. Tem tudo a ver, né? Depois eu posso te passar o contato e quem quiser também contato para adquirir esse livro, eu passo o contato do Mestre Bel também. Então a gente não tem esses fatos que comprovem quando foi a chegada do berimbau. O berimbau já existia. O berimbau era um instrumento para vendedores, para chamar, para venda, entendeu? O berimbau ele tinha muitas outras conjunturas. Dentro aqui em Salvador, ele tem muitas outras conjunturas. Então, quando ele entra na capoeira, é uma coisa que aí
os pesquisadores que eu não estou englobado entre eles que vão tomar conta disso aí para mostrar para a gente e a gente dialogar a respeito disso. Mas agora você fez uma pergunta super bacana. Em 1835, naquela litogravura de Rugendas, Danse de la Guerre, a dança da guerra, né? Sim. Rugendas, ele coloca aqui, ele tinha uma pessoa batendo um tambor. Pode ver, isso vocês podem pegar. Rugendas, Danse de la Guerre, 1835. Vocês vão ver essa gravura disponível na internet hoje facilmente. E o que aconteceu? Só que nas rodas do século XX, a gente não tem comprovação dessa capoeira urbana, mas não tinha comprovação de ataque. Diz que eu vou pedir para você voltar, que você parou assim, nas rodas, que travou. Nas rodas de capoeira do século XX, ou seja, sim, a gente já pegando aí, depois da segunda década, que já vê o berimbau sendo introduzido e tudo, mas indo até o final da década de 50, a gente não vê atabaque. Esse atabaque que a gente utiliza, esse aqui, ó, esse aqui a gente não vê nas rodas de capoeira. A gente não vê. Porque também, esse bicho aqui é pesado como as outras. Você vai levar isso numa roda de rua. Ainda para dançar. Aí, eu tenho uma entrevista com a professora Emília Biancardi, aí no Solar Ferrão, lá no Solar Ferrão, que ela fala que através do grupo folclórico Viva Bahia, que é conjunto folclórico, esses dias mestre Boa Gente falou, você nunca mais pode falar grupo folclórico. Errei de novo, mestre Boa Gente, desculpe. É o conjunto folclórico Viva Bahia, conjunto que a professora Emília Biancardi, que tinha capoeira, maculelê, samba de roda, dança dos orixás, tinha toda aquela conjuntura que era parafolclórico, né? O lance parafolclórico, a professora ela explica muito bem isso, porque ela pega tudo que é feito nas ruas, o folclore, e ela coloca isso no teatro. Coloca bem. Então, por isso que é nome parafolclórico. Tá? E ela gosta de falar isso. Mas o nome mesmo era conjunto folclórico Viva Bahia. Viva Bahia. Pronto. Enfim, a professora, quando tinha todos esses atos, tinha uma passagem de um ato para o outro. Quando ia entrar a capoeira, se eu não me engano, era o maculelê, que deixaram o atabaque lá e os capoeiristas entraram. Aí teve um capoeirista que meteu a mão. E aí, o maculelê, o atabaque, isso aí eu tenho. Nós temos um canal que é Capoeiragem com Mestre, YouTube, que essa entrevista da professora Emília Biancardi está lá, pessoal. Capoeiragem com Mestre, é um canal da nossa instituição. Isso. Vocês vão ver essa entrevista da professora Emília Biancardi, ela falando que o atabaque ele começa a ser introduzido a partir ali do início de 60, ali. Aí eu dei uma cutucada, aquele cara curioso, e aí eu comecei a cutucar, e realmente não tem registros do atabaque antes disso. Eu não vejo. Entenda, capoeira urbana. Não estou falando de Rugendas, aquilo ali do século XIX. Não estou falando da capoeira urbana. Tá? Não tem registros antes disso, do atabaque. Então, a professora, você vê a constatação que ela chegou e ela vivenciou, você mostrou ela aí. Ela foi amiga do mestre Pastinha. O mestre Pastinha, o mestre Pastinha dá os manuscritos para uma pessoa, eles tinham muita amizade, pelo amor de Deus. Foto com o mestre Bimba. Foto com o mestre Bimba. A professora Emília Biancardi. Mestre aqui. Ai, meu Deus, sempre me atrapalha. Aí, ó. A professora. Suspenda um pouco mais, Suzana. Aí. Aqui? Aí, pronto. Isso. Ó, a professora Emília Biancardi do lado do mestre Pastinha, galera. Então, ela é uma figura que. Tá ótimo, Suzana. Ela é uma figura realmente que ela tem respaldo e propriedade. Olha ela aí de junto do mestre Bimba, galera. Pois é. Ela tem respaldo. E quando vocês vierem em Salvador, e quem é aqui de Salvador, quando os museus abrirem, apareçam para conhecer a exposição dela e também
O Isso, centro de coleção de referência, o instrumentos estudando é musicais. responsável pelo centro de referência. Centro de referência Emília Apareçam. Biancardi. A Isso mesmo. professora Emília Biancardi é fenomenal. Tá? Agora E tem. aí, Hum. pode dizer. Não, tem uma história que agora eu me atrapalhei. Não sei se foi mestre Bimba ou mestre Pastinha que ensina ela, né? Ensina ela. Ah, pronto, Jorma. Muito bem.